E nós estamos chegando a partir de agora com mais um programa Cidade Total aqui na TV Todo Dia. Desde já, mandar um grande abraço para a cidade americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e para você também que acompanha pelo portal da TV Todo Dia o programa Cidade Total. Estamos juntos mais uma vez. Olha, você está devidamente acostumado com o nosso programa, o estilo, o nosso jeito aqui com o programa Cidade Total. Com muito dinamismo, muita informação, nós temos reportagens, temos tema do dia, temos a bronca do dia do nosso telespectador. Enfim, o nosso programa sempre a proposta é trazer muito dinamismo, com essa agitação que você já está acostumado aqui no nosso programa Cidade Total. Mas hoje, especificamente hoje, nós vamos fazer um programa que eu posso classificar assim como um programa diferenciado. Por quê, Marcelo? Porque o programa Cidade Total, desde quando nós iniciamos esse projeto, aliás, um projeto independente aqui com a nossa equipe, em parceria com a TV Todo Dia, aqui com o programa Cidade Total, nós temos a proposta dentro do programa Cidade Total de ser aí o elo de ligação entre povo, entre a população, entre você, telespectador, e autoridades do nosso município e da nossa região. Quando eu falo autoridades, estou me relacionando em especial à nossa micro-região aqui, que envolve cidades como Americana, nossa querida Santa Bárbara do Oeste, que nós temos aí uma grande... Muitas pessoas acompanham o programa Cidade Total em Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia. E desde o início, eu tenho dito aqui, o programa Cidade Total tem a finalidade de ser o elo de ligação entre população e autoridade. Desse meu jeitão, às vezes um tanto quanto incompreendido, é verdade, combativo, polêmico, mas quem me conhece de verdade sabe que eu sou um cara transparente, eu gosto de falar olho no olho, e gosto também de me colocar à disposição para ouvir. Já disse isso aqui, eu não sou dono da verdade, cara, eu não tenho pretensão nenhuma aqui com o programa Cidade Total, viu? De ser dono da verdade de nada. Eu erro também, já devo ter errado muitas vezes na minha vida profissional, com críticas, com elogios ou não, independente dessa questão de errar ou acertar. A nossa proposta aqui é levar a voz do cidadão às nossas autoridades. Por que o Marcelo Hartmann hoje está falando tudo isso? Com essa abertura diferenciada aqui do nosso programa, sem o que eu classifico como dinamismo de outros programas. Nosso programa hoje vai ser um programa voltado especificamente para entrevistar um prefeito aqui da nossa região. E eu quero colocar isso porque o prefeito acaba nesse momento de entrar aqui aos nossos estúdios junto com a sua equipe. E já vou dizer aqui de cara que é o prefeito Denis Andia, do município de Santa Bárbara do Oeste. Eu tenho, para quem conhece a minha carreira profissional, sabe que eu tenho uma identificação muito forte com a cidade de Santa Bárbara do Oeste, uma cidade que me acolheu, me deu grandes oportunidades na minha carreira profissional. E eu estive, inclusive, todo mundo sabe, o pessoal liga muito a minha imagem ainda até hoje, com a querida Rádio Santa Bárbara FM, a rádio municipal da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, onde eu tive uma história de vida maravilhosa junto à população da cidade de Santa Bárbara do Oeste. E aí, por conta daquela época, o Marcelo Hartmann estava com um projeto numa rádio municipal, automaticamente a gente fica vinculado à nossa imagem, ao ex-prefeito da cidade, porque era uma oportunidade que o prefeito passado me concedeu dentro de uma proposta séria no programa da Santa Bárbara FM. Muito bem. Recentemente, aqui no programa Cidade Total, nós trouxemos aqui algumas reportagens que trouxeram problemas do município de Santa Bárbara. Você pode acompanhar aqui aquela reportagem que eu estive acompanhando, inclusive o vereador Carlão, motorista, que ele me desafiou lá na Câmara. Você quer ir comigo ver obras inacabadas em Santa Bárbara do Oeste ou obras acabadas que não terminaram, que não concluíram? Eu falei, Carlão, nós vamos com você. E o programa Cidade Total não está aqui hoje, viu, gente? É bom deixar muito claro isso com essa transparência. Eu não estou aqui para agradar prefeito, vereador de oposição, e eu tenho dito isso aqui no programa. Não estou aqui para fazer oposição barata a nenhum prefeito, a nenhuma autoridade, a nenhum vereador. O que a gente quer é só prestar serviço, É só ser o elo de ligação. Prefeito, olha, a reclamação é essa, o que o senhor tem a dizer? E mostrar também, parar com essa hipocrisia de muitos colegas, inclusive, gostam de fazer isso, de querer ser a chamada imprensa marrom. A gente quer mostrar o que está acontecendo de bom, mostrar os avanços de cada município. Eu não estou falando só para Santa Bárbara, porque esse programa de hoje eu tenho certeza que vai chegar a outros prefeitos também aqui da nossa região, que nós vamos bater na porta e convidar para vir aqui. E eu quero agradecer, o que eu admiro no homem público, é a questão da transparência. O cara pode ser prefeito, governador, presidente da República,
deputado, vereador, mas a partir do momento que ele tem uma transparência, que ele aceita o desafio de vir num programa como o nosso, independente, e foi isso exatamente que aconteceu com a administração do município de Santa Bárbara do Oeste, quando eu procurei a assessoria de imprensa e falei, olha, falei lá com o Tonel, falei, Tonel, eu faço questão de estender o convite do programa Cidade Total para que o prefeito Denis Andia vá ao programa, porque a gente já está tendo, inclusive, pipocando muita reclamação, reportagens que são adversas à administração municipal, e eu faço questão que o prefeito vá. E o Tonel, rapidamente, quero agradecer, inclusive, a assessoria de imprensa, Marcelo, prefeito, não tem nada contra você, não tem nada contra o programa, não tem nada contra a sua proposta. O prefeito Denis está se colocando à disposição. A hora que a gente agendar e acertar a agenda dele com vocês lá, o prefeito vai no seu programa. Então, desde já, porque depois nós vamos entrar já no segundo bloco, na entrevista específica, direta com o prefeito, eu quero agradecer a compreensão do prefeito Denis Andia de vir aqui, de peito aberto, aqui não tem nada ensaiado, vocês vão perceber isso durante o programa, um bate-papo franco, aberto, olho no olho, né? Ninguém falou, pergunta isso ou deixa de perguntar isso. Muito pelo contrário, Marcelo, o prefeito está indo aí no programa e você está à vontade para conversar, para bater papo sobre problemas de Santa Bárbara, sobre os desafios. E é claro que também eu quero mostrar aqui as conquistas de Santa Bárbara do Oeste. Então eu quero agradecer. Eu nunca tive a oportunidade, é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de entrevistar o prefeito Denis Andia em Santa Bárbara do Oeste. Minha carreira acabou indo para um outro lado, para um outro rumo de Santa Bárbara. E agora a gente novamente se encontrando aqui com as autoridades do município de Santa Bárbara nessa proposta do programa Cidade Total. E eu quero agradecer desde já a equipe do prefeito, a assessoria de imprensa, nossos colegas jornalistas que trabalham na prefeitura, que se empenharam, e o prefeito Denis Andia também, que falou, avisa lá o Marcelo que não tem nada, eu vou lá sim, estou à disposição. E o prefeito já está aqui. E logo após o nosso intervalo, a entrevista que você confere aqui no programa Cidade Total, ao vivo, com o prefeito Denis Andia. Segura aí, eu volto já. Notícia à vista. A cada momento, novas notícias surgem, novos acontecimentos. E você tem um lugar para achar tudo o que precisa. Com o novo portal do Jornal Todo Dia, você embarca em um mundo de informações de todas as cidades da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Além de layout dinâmico e moderno, você encontra conteúdos sempre atualizados e de credibilidade. Portal Todo Dia. Navegar é preciso. Acesse tododia.com.br. Autoria Moda, loja de roupa feminina e acessórios. Aqui você tem sempre novidades em looks lindíssimos para você arrasar em qualquer ocasião. Uma loja climatizada com bom atendimento e estacionamento à porta e parcelamento em até 6 vezes com crediário próprio. Rua das Paineiras, 412, Jardim São Paulo. Telefone 3457-2706. Roda Bem Centro Automotivo, mecânica geral e mecânica de auto com serviço de alinhamento, balanceamento, venda e troca de pneus, amortecedores, suspensão, escapamentos, troca de óleo, freios, airbag e ar-condicionado. Equipamento moderno para ultrassom de válvula de injeção e para diagnose de injeção eletrônica. E ainda, regulagem de motores contra a emissão de gases poluentes e recepção informatizada com histórico de serviços para frotas. Venham nos conhecer. Avenida Pascoal Ardito, 2641, Americana. Fone 3468-5152. Roda Bem Centro Automotivo. Fazemos o melhor para você e para seu carro. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o programa Cidade Total pela TV Todo Dia. O apresentador do programa tem um estilão de ficar em pé no programa. Parece que eu me sinto acorrentado aqui para fazer o programa hoje, mas nada mais justo. A gente está recebendo uma presença ilustre do excelentíssimo prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o prefeito Denis Andia. Então eu falei assim, não, hoje nós vamos preparar aqui, improvisar uma poltrona aqui para a gente poder conversar mais à vontade com o prefeito, um bate-papo mesmo. Com o prefeito Denis Andia, de Santa Bárbara do Oeste. Prefeito, prazer imenso
recebê-lo aqui no programa Cidade Total. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, uma satisfação, prazer poder conversar com você e nós dois podemos bater um papo aí com o pessoal que nos assiste em casa aí, desejar já desde o começo aqui, desejar sucesso, o programa que está na sua quinta semana. E vem conseguindo, através do seu formato, através do talento que você tem para apresentar, para lidar com os assuntos, e vem ocupando já, ganhando espaço aí. Eu fico contente de poder participar junto com você ao vivo aqui. A gente que agradece o senhor ter aceito o convite aqui do programa Cidade Total. Prefeito, eu nunca tive a oportunidade, a gente nunca teve essa oportunidade de a gente conversar em forma de entrevista. Aliás, poucas vezes conversamos durante o seu mandato, o seu governo até aqui, né? Às vezes num evento, alguma coisa ou outra que a gente sempre se encontrou. Mas o prefeito Denis Andia, ele se autoclassifica como um prefeito. O senhor é tido como um prefeito daquele... Porque eu ouço falar, quando se fala de autoridades e prefeitos, tem a imagem do prefeito egocêntrico. Tudo tem que passar nos mínimos detalhes, tem que passar na mão do prefeito. Eu ouço falar daquele prefeito que é mais de distribuir as tarefas, tal. Enfim, como é que o prefeito Denis Andia se define como prefeito da cidade? Primeiro, Marcelo, a responsabilidade de administrar a cidade é muito grande. Uma cidade grande como Santa Bárbara do Oeste. Não tem como não delegar. E para se administrar uma cidade do tamanho da nossa, com 200 mil habitantes, é preciso ter uma boa equipe. Uma equipe que possa desempenhar cada uma das suas secretarias, as chefias, as equipes, desempenhar a tarefa a contento. Agora, é fundamental, além de saber delegar, é importante cobrar e estar presente, né? Então, eu busco, no meu dia a dia, visitar obras constantemente, procurar estar por dentro da prestação dos serviços que o município oferece ao cidadão de Santa Bárbara, acompanhar muito de perto, cobrar bastante. É um pouquinho de uma mistura disso tudo que você falou. É importante saber delegar porque a cidade é grande, mas é importante estar presente e olhar com os próprios olhos muitas coisas para a gente poder ajudar a equipe a encontrar os caminhos, encontrar as soluções para aquilo que precisa ser feito. E dentro desse perfil, pelo que eu estou entendendo, você não é muito de gabinete, não. Você gosta de estar próximo à população, verificando os problemas nos bairros de perto, é isso? Olha, sem dúvida alguma, é importante que seja dessa forma. Eu tenho uma rotina, Marcelo, todos os dias de manhã eu procuro utilizar o tempo desde manhãzinha, desde as 7 horas, 7 e pouquinho, visitar obras. A cidade hoje tem uma quantidade grande de obras em andamento, é importante que a gente utilize o tempo. Aos finais de semana, gosto de fazer isso também, principalmente domingo de manhã, é um momento onde a gente tem a oportunidade, com mais tranquilidade, visitar um canteiro de obras, ver um detalhe, uma coisa que no dia a dia, na correria, às vezes fica difícil. Então, gosto muito de estar na rua, é importante não apenas visitar obras, né, mas é importante o contato constante com a população do modo geral, porque através da população a gente tem uma condição de ouvir determinadas situações, ouvir muitas vezes boas ideias, ouvir críticas, ouvir sugestões, ouvir muitas vezes elogios para aquilo que a gente acerta, quando a gente acerta. E isso tudo dentro do que a gente tem planejado para a cidade, juntamente com a opinião das pessoas, acho que faz um governo que acaba fazendo sentido, né, para o que a cidade precisa. Denis, outro dia eu tenho uma ligação forte com o município de Santa Bárbara, a gente conhece muita gente que nos acompanha desde os tempos de rádio lá em Santa Bárbara. Outro dia uma pessoa me perguntou, falou, como é que você avalia, como profissional de imprensa, a sua opinião da administração do governo, não especificamente da ação do prefeito, mas da administração como um todo, né? Eu falei assim, olha, eu ando uma boa parte da cidade, uma boa parte mesmo, né? E vejo muita gente elogiando a administração, que os avanços em Santa Bárbara estão chegando, que a administração vem conquistando grandes coisas para o município, né? Coisas até que eram tabus no município de Santa Bárbara do Oeste. Do outro lado, eu vejo um povo que fala, olha, está com dificuldade, está com problema, a administração realmente está falhando em muita coisa. Quer dizer, eu sinceramente, como eu ando muito em Santa Bárbara, se você me perguntar como é que eu estou avaliando a administração do governo, eu ia falar para você, está muito dividido. Minha opinião, você pode discordar, e tem total direito para isso. Uma boa parte reclama, a outra parte
está contente com a administração. Como é que é isso? Você consegue definir o que representa isso dentro de um município? Olha, primeiro é importante a gente ter a convicção de que administrar uma cidade e fazer uma cidade evoluir é um processo constante, né? E o que acho que é legal se avaliar e é importante a gente poder ter como certo as demandas que existiam, se elas foram supridas ou se buscou suprir essas demandas, né? O que as pessoas precisavam quando a gente iniciou o governo e se a gente conseguiu dar cabo, né? Levar adiante o vencimento desses desafios. É evidente que outros novos desafios surgem com o tempo, né? A cidade ela não se esgota naquilo que ela precisa melhorar, ela tem sempre algo que melhorar. Muitas vezes um serviço que é prestado e é melhorado passa a ter um outro patamar de exigência, né? Assim acontece. Então, para fazer um balanço muito superficial, mas no período da eleição, em 2012, e assim que nós iniciamos o governo, em 2013, havia, por exemplo, uma demanda muito grande com relação a vagas de creche, né? Era um dos maiores problemas que Santa Bárbara do Oeste tinha. Nós iniciamos um programa, né, de avanço, de criação de vagas. Santa Bárbara do Oeste tinha 1.502 vagas, Marcelo. 1.502 vagas é tudo o que foi criado ao longo da história inteira de Santa Bárbara do Oeste em termos de vaga de creche. Nós, em um pouco mais de 2 anos e meio, criamos 1.200 novas vagas. Ou seja, praticamente, em um pouco mais de metade de um mandato, nós duplicamos a oferta de vagas. Era uma demanda que hoje é evidente que ainda existe uma demanda a ser suprida. A gente pegou aí uma demanda com mais ou menos 1.400 vagas, a 1.500 vagas. Há uma demanda a ser suprida, mas avançou-se muito. Não é mais um grande problema como era no início do mandato. Ainda assim, nós temos outras creches em construção, outros projetos em andamento e vamos dar conta dessa demanda. Mas deixou de ser o grande problema que era no início do nosso mandato. E as mães e pais que hoje têm a possibilidade de ter seus filhos nas creches municipais ou nas creches conveniadas, sabem do que eu estou dizendo, né? Ô Denis, você que tocou no assunto das creches e também aí eu já vou emendar a questão dos postos de saúde. Nós tivemos recentemente acompanhando o vereador Carlão Motorista numa série de reportagens que ele levou a nossa equipe para poder mostrar obras que eram para estarem concluídas, a população usando. Por exemplo, vou citar aqui a região do Dona Regina, ali do Cândido Bertini, tem o Jardim Europa. População esperando já há algum tempo aquelas creches e aquelas unidades básicas de saúde para serem inauguradas. O prédio está lá praticamente pronto, com mato alto à frente, muita questão de material de construção também jogado ainda à frente desses locais. E aí a crítica dos vereadores, e que a gente trouxe aqui, e agora eu quero inclusive ter a oportunidade de ouvi-lo também, por conta dessas obras que vieram com o governo pelo PAC, né? Pela questão de uma verba de recursos federais, e que vieram para Santa Bárbara do Oeste e que agora não foram entregues pela administração. Olha, é importante dizer, é evidente que o vereador que você citou, que é um vereador que desde o seu primeiro dia de mandato tem feito uma oposição ferrenha ao nosso governo, no meu ponto de vista desproporcional e inservível à população que também o elegeu, mas para deixar claro e falar a respeito do assunto. Santa Bárbara do Oeste, ao longo da sua história toda, desde o primeiro posto de saúde que foi feito, foi no final dos anos 60, ao longo desse tempo todo, desde o final dos anos 60, até o último posto de saúde que foi construído, ao longo dessa história toda foram feitos 12 postos de saúde, durante a história inteira, praticamente nesses 50 anos, desde a construção do primeiro posto de saúde. O último posto de saúde, Marcelo, que foi construído na nossa cidade, foi há 10 anos atrás. Foi o posto do Molon, inclusive. De lá para cá, há 10 anos, nenhum outro posto de saúde foi concluído. O que nós estamos fazendo nesse governo, e quando eu digo isso, estou falando de um pouco mais de 2 anos e meio,
Estamos construindo 5 novos postos de saúde. Então, não é algo que a história de Santa Bárbara do Oeste em nenhum outro momento viu acontecer. Ao mesmo tempo, são 5. Então, há todo um processo para que isso seja feito, né? Primeiro, nós estamos construindo a parte civil, a parte, né, de levantar os prédios. Nós temos 2 unidades prontas, o prédio pronto. Nós temos 3 em fase final de construção. Após a construção desses 5, nós temos que equipar todos esses prédios e botar para funcionar. Nenhuma unidade básica, a população do modo geral, ela não está deixando de ser atendida, porque não é um posto de saúde que estava funcionando e deixou de funcionar. Pelo contrário, enquanto a gente construía 5 postos de saúde, dos 12 postos de saúde que a cidade tinha até então, 9 deles nós já reformamos. Inclusive a unidade do Jardim Europa, né? Tem uma dessas 9 unidades, desse novo postinho de saúde, que é no Jardim Europa 4. Prefeito, me perdoe interrompê-lo. Claro. Eu acho importante o senhor colocar essas questões das conquistas que ocorreram na área. Mas não é compreensível, independente da questão política do vereador, né, a maneira que ele quer conduzir o processo político, aí é uma outra discussão. Claro, evidentemente. Mas tem toda a liberdade se de repente o senhor morasse em frente a uma obra como aquela, bonita, você olha assim o prédio, puxa, lá está uma placa, 1,5 milhão, parceria do PAC, do governo federal, e aí a população estava morando em frente e falou, mas caramba, já era para ter sido entregue, está lá até a data da entregue da obra. Então, assim, as críticas, às vezes, que eu estou querendo dizer, às vezes não é compreensível essa revolta, independente da posição do vereador, da forma que ele se aproveita para criticar a administração, mas a população, eu ouvi também a população lá da região, e a população fica assim, revoltada, porque fala, olha aqui a placa, olha o que foi gasto aqui, foi dinheiro jogado por ralo, é um dinheiro público também do cidadão, né? Então, mas fica à vontade, eu interrompi só para... Marcelo, eu vejo de uma maneira diferente. Aqui, há 2 anos e meio, um pouquinho mais, não tinha nada naquele espaço, né? Passou a ter a construção de um posto de saúde. As pessoas que moram no entorno são atendidas na unidade do Jardim Europa, que inclusive foi uma das que reformamos ao longo desse tempo de governo. Na verdade, o bairro ou aquele pedaço, que é um pedaço antigo, né, carinhosamente colocado dentro do Jardim Europa, é um espaço que há 10 anos precisava de um posto de saúde e que nós estamos fazendo. Então, eu acho que a paciência que as pessoas já tiveram ao longo de 10 anos, finalmente chegou um governo que está fazendo a obra. E esses prédios, para a gente concluir essa parte, qual o destino que se darão a eles? De repente, a proposta da administração é, num curto ou longo prazo, inaugurar essas obras? Exatamente. Os 5 postos de saúde que nós estamos construindo, e quero reiterar e frisar mais uma vez, a cidade tinha 12 postos de saúde, né? Com esses 5 postos de saúde, ela passará a ter 17 postos de saúde. Enquanto isso, Marcelo, nós reformamos praticamente todos os postos de saúde que já existiam para que eles pudessem acolher melhor. Muitos deles receberam ampliação, né? E muito mais do que isso, nós ampliamos o número de médicos disponíveis na rede do município, que passou de 118 médicos a hoje cerca de 143 ou 144 médicos. Houve uma ampliação também no número de profissionais. Isso num curto espaço de tempo. Então, a unidade do Jardim Europa 4, a unidade do Dona Regina, Cidade Nova, ou melhor, Planalto do Sol 2, Planalto do Sol 1, e unidade do Boa Vista. E nós estamos falando de creche e postos de saúde. Creche e postos de saúde. Então, esses cinco postos de saúde, eles estão na fase final de construção. Levou aí 2 anos e meio, um pouco mais que isso, para a conclusão. Vão ser equipados e vão passar a funcionar. A cidade, num curto espaço de tempo, de apenas uma administração, de uma gestão, ela vai dar um salto de 12 para 17 unidades básicas de saúde. Tá certo. Nós estamos conversando com o prefeito Denis Andia, de Santa Bárbara do Oeste. Para você que ligou a televisão agora, nós vamos passar por um outro momento também no nosso programa, que eu considero bem dinâmico, porque a nossa equipe saiu às ruas para poder ouvir algumas perguntas da população ao prefeito Denis Andia. Vamos acompanhar, tem a primeira já participação? Põe na tela. Embora o senhor tenha feito um bom governo aqui em Santa Bárbara, e eu votei no senhor, mas
na área de saúde está deixando a desejar. O que o senhor pode fazer para melhorar para a gente na área da saúde? Olha, a área de saúde, Antônio, primeiro, obrigado pela confiança e obrigado aí pela avaliação que faz do governo como um todo. Na área da saúde, Marcelo, Antônio, nós já desde o começo do nosso mandato já investimos 300 milhões de reais. Saúde sempre é um desafio maior para a administração. E há de se ressaltar, Marcelo, que a saúde, ela depende muito, e muito mesmo, das esferas federal e da esfera estadual. Recursos, repasses do SUS, uma porção de coisas. Tabela SUS de repasse para os procedimentos que são feitos, por exemplo, não é atualizada faz 12 anos já. Mas independente disso aí, os investimentos aqui dentro da nossa cidade consomem 1/3 de tudo que é gasto pela prefeitura. De cada R$10 que a prefeitura gasta, 3 são gastos na área da saúde. Nós tivemos grandes avanços estruturais na área da saúde. Importante se dizer a situação, como eu dizia no começo do programa, a situação que nós recebemos e o que foi possível trabalhar para superar esses desafios. Então, quando começamos o governo, nós tínhamos um problema muito sério com a infraestrutura da saúde. Os postos de saúde precisavam de reformas que não eram feitas há diversos anos, né? Volto a frisar, dos 12 postos de saúde da cidade, 9 nós precisamos reformar. Eu gostaria de ter começado o governo e não precisar ter feito reforma nenhuma. Nós trocamos a frota, né, da saúde, que também precisava ter sido trocada antes, né? Então nós tínhamos veículos com 15 anos de utilização, que já não serviam mais para transportar o paciente barbarense com segurança, com conforto, né? E acima de tudo com segurança. Eu gostaria de ter começado o governo com toda a frota em ordem, mas a frota não estava em ordem. Nós trocamos toda a frota da saúde, são 26 veículos, são 10 novas ambulâncias, sendo dessas 10, 2 UTIs móveis, são 8 vans para transportar a população para os atendimentos todos em outras cidades, regulados pelo Estado. 3 dessas 8 vans são adaptadas para pessoas com necessidades especiais de locomoção. Enfim, é algo que transfere qualidade também ao paciente, porque cada vez mais o sistema do Estado ele faz um processo de regulação dos seus atendimentos. O barbarense ele precisa ir a Campinas, por exemplo, para a questão da catarata, né? Precisa ir a Barretos para câncer, precisa ir a São Paulo, a Campinas, uma diversidade de cidades para procurar os atendimentos que são regulados pelo Estado. Nada mais justo e honroso para o munícipe barbarense que ele possa ser transportado com dignidade e com segurança. Então nós fizemos esse investimento com recursos próprios do município, diga-se de passagem. Falei de catarata, Marcelo, só para ter uma ideia. Falando do retrato de antes e do retrato de agora. A catarata, nós tínhamos uma fila de 2.500 cirurgias quando começamos o nosso governo. Hoje nós zeramos a fila de catarata. Não tem mais fila de catarata para o barbarense. Hoje é apenas aqueles que fazem parte daquele rodízio mensal. E esses barbarenses que acabam recebendo esse benefício regulado pelo Estado na cidade de Campinas são transportados através da nova frota de saúde. Nós temos mais uma participação, telespectador que participa com a gente aqui no programa Cidade Total, na TV Todo Dia. Manda para o Cidade. Eu quero saber quando e mais ou menos você tem um prazo para entregar essa obra, porque querendo ou não você tem alguma responsabilidade. E essa obra aqui já trouxe muito transtorno para a gente e prejuízo também para nós comerciantes aqui no bairro. Ela está falando ali próximo da Avenida Alfredo Contato, aquela região da obras do terminal. É a Avenida São Paulo, é a obra do Corredor Metropolitano, é uma obra do governo do Estado de São Paulo. Essa obra tinha uma previsão de conclusão para esse ano de 2015, com a crise da economia brasileira. O governo do Estado de São Paulo fez uma redução na velocidade, nós fomos lá até o governo do Estado de São Paulo, conversamos, os representantes da cidade americana, eu fui representar Santa Bárbara do Oeste, juntamente com o deputado Chico Sardelli, juntamente com o deputado Cauê Macris,
conversamos junto ao secretário de Transportes Metropolitanos e com o governador do estado de São Paulo, que assumiu um compromisso com a comunidade barbarense, a comunidade americanense, de acelerar alguns trechos dessa obra. Nós temos cobrado insistentemente o governo do estado com relação a isso daí. Não é uma obra da prefeitura e nós estamos ao lado seu, eu não me lembro o nome dela aí, mas... Neiva. Nós estamos ao seu lado, ao lado da população de Santa Bárbara do Oeste, cobrando junto ao estado de São Paulo a conclusão mais rápida dessa obra. É importante para Santa Bárbara do Oeste, não tenha dúvida alguma que o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o município de Santa Bárbara, vem cobrando junto ao governo do estado de São Paulo a celeridade nessa obra. Vindo para cá, Marcelo, vindo aqui para a TV Todo Dia, passei pela Avenida São Paulo e realmente alguns trechos que estão em andamento, outros trechos andando um pouco mais devagar, e não é a velocidade que nós desejamos. A gente sabe da importância dessa obra, a gente sabe da importância que a Avenida São Paulo tem um importante eixo comercial que é cortado por diversas ruas, também importantes no aspecto comercial, e que está no coração da Zona Leste. E por conta disso que a gente tem cobrado insistentemente o governo do estado de São Paulo. E é uma preocupação, não só a população, mas o prefeito também está cobrando. Mas não tenha dúvida, a gente está do mesmo lado nisso aí, a nossa cobrança é numa voz só e unidos a gente cobra ainda mais forte. Bacana, é por isso que é importante a presença do prefeito Denis Andia aqui, para a gente esclarecer essas questões que envolvem, às vezes, a população tem dúvidas a respeito dos problemas que passa e atravessa o município, e aí depende, não propriamente da prefeitura nesse caso, por exemplo, mas uma cobrança também para que o governo possa, de uma vez por todas, finalizar essa obra esperada no município de Santa Bárbara do Oeste. Denis, eu tenho mais participações dos telespectadores, temos áudios também, mensagens de voz que nos chegaram aí pelo nosso WhatsApp, mas antes eu gostaria de te perguntar a respeito desse problema que aconteceu em Santa Bárbara, desse parcelamento do salário do servidor. Muita gente foi pego de surpresa, e aí, lógico que a oposição, como você citou aí, se aproveita de um momento como esse para tecer mais críticas à administração. Mas, enfim, por que demorou tanto? Foi realmente como se falaram, na calada da noite se anunciou o parcelamento, não poderia ter programado um pouco antes, teve que ser necessário mesmo esse parcelamento, a administração pretende não fazer mais isso. Como é que foi essa questão dele? Marcelo, deixar muito claro, e é evidente que todo mundo sabe, todo mundo tem percebido, a crise que o Brasil vem vivendo ao longo desse ano de 2015. Os recursos do município, e aliás não apenas de Santa Bárbara do Oeste, de todas as cidades do Brasil, têm caído numa quantidade muito grande. Santa Bárbara do Oeste deixou de receber recursos importantes na sua receita, pelo menos na ordem de 16 milhões de reais. A gente entrou no ano de 2015 sabendo da redução da receita e nós procuramos nos adaptar a isso. Reduzimos custo. Desde o começo do ano de 2015, eu criei um grupo gestor de contratos, que é um grupo que analisa todas as solicitações de compra para que se compre na quantidade realmente adequada, com o melhor preço possível, priorizando as compras que realmente são fundamentais, essenciais, enfim. Isso a gente vem fazendo desde o começo do governo, desde o começo do ano, principalmente, desde o começo desse ano. E à medida em que o ano se iniciou, a economia se mostrou realmente aquém daquilo que a gente imaginava, mas ela se estabilizou abaixo, num patamar de receita menor. Mas nos últimos meses, nos últimos 3, 4 meses, essa receita passou, além de estar num patamar baixo, passou a ser mais variável do que o normal, dificultando muito o planejamento de todos os municípios. Essa não é uma situação de Santa Bárbara do Oeste. Diversos municípios na nossa região, no estado inteiro, já precisaram fazer algum tipo de parcelamento já há mais tempo, já há vários meses. E Santa Bárbara do Oeste, é óbvio que a gente não quer fazer isso no último momento, mas é importante dizer que nós lutamos até o último momento para não precisar fazer isso. Então não é que foi feito na calada da noite, não foi feito de última hora por nada, é que nós tentamos até o último momento
não precisar fazer isso, né? Já tem pelo menos 3 meses que a gente vem todos os meses fazendo os ajustes necessários para que a conta sempre dê certo e mantendo a cidade andando com obras, com a prestação dos seus serviços, com os serviços que são fundamentais. A Santa Bárbara do Oeste não é uma cidade que tem uma grande arrecadação. Você já trabalhou na prefeitura, você sabe disso, você conhece as cidades da região. Santa Bárbara do Oeste, proporcionalmente, não é uma das cidades que tem a melhor arrecadação. Por conta disso, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia de governo, nós já trabalhamos com uma máquina muito enxuta. Então, Santa Bárbara hoje tem um número de comissionados de livre nomeação que é 1/3, né? Volto a dizer, 1/3 do que historicamente a cidade teve constantemente em outros tempos. Então, a gente já trabalha com um número reduzido de comissionados, já trabalhamos com um patamar enxuto, mas realmente a falta de recursos ela é grande e a gente não pode deixar a cidade parar. Então, nós procuramos até o último momento não precisar dar essa notícia. Agora, é importante que nós... Porque o prefeito sabe também que isso é uma medida altamente impopular. Claro, né, ninguém quer sofrer um desgaste de graça. E Marcelo, também, é importante que, ao se dar a notícia, nós também colocamos a data do dia 20 para fazer o parcelamento do restante. Que, diga-se de passagem, para uma parte do funcionalismo, que foi 25%, recebeu integralmente o salário de uma vez só. Depois nós temos aí cerca de 30% a 40% que ficou faltando 12,5%, 15% para se pagar depois. Recebeu a maior parte já no começo. Realmente quem ficou para receber uma parte maior são aqueles que ganham mais. A gente fez um processo para que aqueles que recebem os menores salários pudessem receber praticamente tudo já como normalmente se é. E a gente colocou a data do dia 20 para fazer a segunda parcela e nós conseguimos, com muito esforço, com muito planejamento, antecipar do dia 20 para o dia 15. É um risco ainda de acontecer novamente, prefeito? Olha, não dá para prever? É instável o que... Para falar bem assim, Marcelo, como é que funciona? O município, ele recebe algumas receitas. Por exemplo, ele recebe ICMS e Fundo de Participação do Município. Fundo de Participação do Município é um recurso que vem do governo federal. ICMS vem do governo do estado. Há sempre uma previsão do que vai ser depositado na conta da prefeitura. Então, vou dar um exemplo aqui. Vai depositar na quinta-feira, vai depositar 1,5 milhão. Só que chega na quinta-feira, não depositou 1,5 milhão. Na verdade, vem 1,3 milhão. Então, a gente se planeja para ter 1,5 milhão e não tem. Então, isso dificulta muito, né, no planejamento do curto prazo, no planejamento do dia a dia, né? Nós temos um macro planejamento que é feito através do orçamento, que é feito ao final do ano, para que o outro ano tenha um orçamento e um planejamento. Esse é o macro planejamento, mas o micro planejamento, que é o do dia a dia, ele fica refém, né, dessa variação de receita. E isso daí, volto a dizer, não é apenas algo de Santa Bárbara do Oeste. Todas as cidades têm passado pela mesma dificuldade, o próprio governo do estado de São Paulo tem passado pelas dificuldades que advêm dessa crise econômica muito profunda, sem precedentes na história recente que o Brasil tem passado. Muito bem, o povo nas ruas também participando aqui no Cidade Total. Voltamos às ruas para mais uma pergunta do cidadão barbarense. Manda para o Cidade. Moro aqui nesse bairro Jardim das Palmeiras desde 1980, quando começou o bairro, entendeu? E a gente mora há muitos anos aqui, foi criado sobrinho, tudo, família. E essa praça nossa aqui, quando foi montada, foi bem organizada. Agora, hoje em dia, essa praça aqui tá relaxada, esquecida. A praça abandonada, cheia de mato aí, um mato muito grande, tudo. E sujeira, lixo, tudo, entendeu? Tá muito abandonado isso aqui. Precisa ter um jeito de melhorar mesmo. Porque quando entrou esse prefeito que tá aí, que nós votou nele, abandonou a nossa praça aqui e não está cuidando da praça direito. Sendo que os outros prefeitos que tinham mais defeito, cuidavam melhor da praça do que ele.
O cidadão participando também, metendo bronca, né, prefeito? E que é a prova que o nosso programa é bem assim, e o senhor nos deixou muita vontade para que a gente pudesse colocar tanto críticas como também as participações da população aqui no programa Cidade Total. Essa praça, ela está localizada ali no Jardim das Palmeiras, bem ali com a Avenida da Amizade, né? E eu até tive a oportunidade de recentemente a gente passar por lá, e tem os quiosques ali. Aliás, a população está amando o pessoal dos quiosques lá, porque tendo a movimentação dos quiosques, isso inibe a questão de presença de outras pessoas, usuários de drogas, que acontecia inclusive naquela praça. Pelo que eu entendi a bronca desse senhor aí, em relação à limpeza mesmo, ao mato alto, né, que está acontecendo lá na Praça das Palmeiras. Nós vamos dar uma olhada, é algo pontual. O cidadão barbarense, como um todo, sabe que a cidade, ao contrário do que a gente acabou de ouvir, a cidade ela vinha de uma desorganização, e para lembrar, um dos grandes problemas que nós tínhamos no começo do governo eram os ecopontos, que se tornaram lixões ao céu aberto. Nós tiramos cerca de 90 toneladas, né, de materiais inservíveis, ou muito mais do que isso, já no começo do governo. A cidade tinha uma infinidade de pontos de descarte irregular, e ainda tem alguns, mas reduziu-se muito. E nós temos cuidado da cidade como um todo. Evidentemente que esse é um ponto, vou pedir para olhar, não faz parte do cotidiano da cidade como um todo. As áreas públicas têm, notadamente, recebido uma atenção muito melhor. Aliás, não apenas as áreas que já existiam, mas diversas áreas que foram criadas ao longo do nosso governo, áreas de bem-estar, de qualidade de vida, que realmente trazem para a população, além de espaços oportunos para o convívio das famílias, pais, mães, filhos, avós e netos, trazem a oportunidade também de serem melhor iluminadas em diversos pontos da cidade. Essa praça eu vou dar uma olhadinha, seu José, com muito carinho, com o mesmo carinho que em todo o resto da cidade a gente tem conseguido manter e transformado a situação de Santa Bárbara do Oeste. Volto a dizer, a cidade que nós recebemos em 2013 era uma cidade com lixo para todo lado, com ecopontos que se tornaram lixões, com problemas na coleta de lixo, com problemas graves em toda a cidade em termos de capinação, e hoje a cidade é muito bem cuidada e conseguimos oferecer novos espaços. Mas é evidente que esse espaço que o senhor relatou, e que o senhor mesmo mencionou, desde os anos 80, nós vamos dar uma olhadinha com muito carinho, que o pessoal aí do Jardim das Palmeiras também merece. Tá certo. Muito obrigado ao prefeito por atender também aí o telespectador. E o prefeito, olha, ele estava aqui vendo a praça, ele já olhou bravo aqui, viu? Ó, manda o pessoal limpar lá, manda o pessoal dar uma olhadinha lá, ver o que está acontecendo, uma pintura, dar uma ajeitada. Agora, essa praça aí, Marcelo, só para também fazer uma menção aqui, nós fizemos uma reforma já, você pode dar uma olhadinha nas imagens, os bancos estão pintados, inclusive. Realmente o mato, que nesse período de chuva pode estar um pouco mais alto, e a gente vai dar um jeito aí. Temos mais uma participação, o povo nas ruas perguntando aqui ao prefeito Denis Andia, prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Manda para o Cidade. Prefeito, eu sou moradora aqui do bairro de Santa Rosa 2. Eu queria saber quando que vai ser entregue essa creche. Prefeito. Essa creche do Santa Rosa 2, juntamente com a creche do Jardim Molon, são duas creches conveniadas com o governo do estado de São Paulo. As obras tiveram início nesse ano aqui de 2015, há cerca aí de 6 meses mais ou menos. A previsão de entrega do governo do estado de São Paulo por volta de, acho que mais alguns meses aí, acho que o ano 2016 é a previsão. Importante dizer que o bairro não tinha essa obra, era um terreno que trazia muita insegurança para as pessoas. Eu faço questão de mencionar, Marcelo, porque às vezes que eu visito essa obra, eu faço questão de bater na casa das pessoas e falar. Então, era um terreno que trazia muita insegurança, porque sempre foi abandonado, sem iluminação, e que vai passar a servir a comunidade com uma creche. Importante dizer, como falamos no começo da entrevista, que a questão das creches em Santa Bárbara do Oeste tiveram um avanço significativo, e em paralelo a essas duas que estão em construção, nós já entregamos pelo menos meia dúzia de unidades e ampliamos também. Toda vez que se amplia uma escola, a gente amplia também o espaço disponível para a creche. Recentemente inauguramos
No Iraídes, um espaço que não tinha. No Jardim Pérola, uma creche também destinada. No Nova Conquista nós tivemos Conjuntos Trabalhadores, Conjunto Roberto Romano. Nas ampliações da Thelma Laudice passou a ter uma creche maior. Enfim, a gente tem conseguido ampliar e oferecer isso às crianças da nossa cidade e aos pais e às mães. Nós temos mais um vídeo, produção? Então vamos mandar mais um vídeo para o ar. Manda para o Cidade. Você está fazendo um bom governo, todo mundo fala que está fazendo um bom governo. Nós queremos saber quando vem o Poupatempo para a Cidade Nova. Ele está gostando do governo, mas quer um poupatempo lá na região da Cidade Nova, prefeito Zandia. Olha, nós já pedimos, fizemos uma solicitação já oficial ao governo do Estado de São Paulo, a possibilidade de trazer um poupatempo. A gente sabe que o fato de o governo do Estado de São Paulo já ter um poupatempo na cidade americana pode ser um dificultador por entender que já tem uma unidade, um equipamento como esse, atendendo a cidade como um todo. Mas nós discordamos disso e eu concordo muito com o que ele estava dizendo aí. Eu também acho que Santa Bárbara do Oeste merecia, tem tamanho, tem porte suficiente para ter um poupatempo, e nós já oferecemos algumas alternativas ao governo do Estado de São Paulo. Nesse momento, a informação que nós temos do governo do Estado de São Paulo é que eles não estão com projeto de expansão, né, por conta até das contenções, aí, por conta da crise econômica. Mas o nosso pedido já está registrado e a gente espera, até pelo tamanho de Santa Bárbara do Oeste, a necessidade e o bom serviço que é prestado pelo Poupatempo, que ele possa acontecer. É importante dizer, Marcelo, que em paralelo a isso, nós temos um projeto já desenvolvido, projeto já praticamente concluído, projeto de construção civil. Já conseguimos, estamos na fase final aí de um recurso junto ao PEMAT para a construção de um poupatempo municipal, um prédio administrativo que possa abrigar tudo aquilo que o munícipe barbarense precisa da prefeitura, todos os documentos, todas as solicitações que ele possa encontrar no mesmo espaço, já numa área centralizada, ele possa conseguir isso aí. Então, em paralelo ao poupatempo do Estado, nós avançamos com um sonho particular de ter um poupatempo municipal para facilitar a vida do barbarense. Bacana. Passa rápido, né, rapaz? Olha só, já engrenamos aqui no papo com o prefeito, já estamos caminhando para os últimos minutos aí do final do programa Cidade Total, mas nós temos os áudios também, né, produção? Está me dizendo aqui os áudios, as mensagens de voz que o pessoal envia pelo nosso WhatsApp, e a gente comunicou também que o prefeito estaria aqui e abrimos esse espaço, como a gente sempre abre ao cidadão. Temos condições já, capricha no áudio aqui para o prefeito ouvir a pergunta, tá bom? E temos condição já o primeiro áudio, a primeira participação, manda para o Cidade. Olá, prefeito Denis, boa tarde. O meu nome é Maria Cecília, do Conjunto Romano. Parabéns pelo seu governo como prefeito, para mim tem sido muito ótimo. Mas eu tenho ouvido falar alguns boatos no bairro sobre a abertura de um acesso da rodovia Bandeirantes com SP-306. Como eu venho todos os dias de Hortolândia, para nós seríamos muito bom e facilitaria muito. O senhor acha que isso pode ser possível? Bandeirantes com a SP-306, em que altura o pessoal deve estar falando? Olha, fala-se muito... de obras ali, inclusive, com o apoio do governo, né, dentro eu acho que ela deve estar se referindo, talvez, a SP... a SP-306, está certinho ela, é isso mesmo, a estrada que vai para Capivari. Aquela região do Romano ali? É uma solicitação antiga, né, que Santa Bárbara tem de um novo acesso pela Bandeirantes. Eu tenho convivido com esse assunto já há muito tempo, inclusive antes de me tornar prefeito de Santa Bárbara do Oeste. E sendo muito sincero, nós insistimos muito no primeiro ano de mandato, no segundo ano de mandato, conversei com todas as esferas possíveis, Secretaria de Transporte, Artesp, enfim, tudo que poderia ser feito lá. E acho muito difícil o governo liberar, a Artesp, os departamentos técnicos liberarem um novo acesso. Estou sendo muito sincero, poderia estar falando, olha, vamos tentar, continuar tentando, mas nós temos recebido
um posicionamento do pessoal da Autoban e da Artesp. O negócio é meio travado. Que é o seguinte, a Autoban, a Bandeirantes é uma rodovia classificada como rodovia classe 0. O que significa isso? Ela não tem pontos de acesso a não ser os entroncamentos, como nós temos no cruzamento com a SP-304, como tem lá em Hortolândia, como tem em Limeira. É diferente, por exemplo, do Anhanguera, que ela tem vários pontos de acesso, né, em determinados trechos. A Bandeirantes é classificação 0 e o pessoal não abre mão que seja dessa forma. Nós tentamos algumas alternativas nesse ponto que ela está dizendo. Nós tivemos algumas alternativas mais próximos ali ao posto Graal, né, que também seria um acesso que viria se encontrar a estrada de Silos, mas a Artesp, nem a Artesp, nem a Autoban demonstraram qualquer tipo de interesse em mudar essa perspectiva que a Bandeirantes tem. É uma pena isso, a gente lamenta, porque entendemos também que Santa Bárbara poderia ganhar com isso, e vamos insistir na nossa cobrança, mas desde já, para não alimentar nenhuma expectativa maior, essa é a realidade com relação a esse assunto. Tá certo. Vamos tentar ver se a gente consegue atender mais participações, então. Nós temos 3 ainda, né? Está me dizendo a produção, é isso? Mais 3 participações. Eu vou pedir para o prefeito aqui para a gente dar uma acelerada, ver se a gente consegue agora atender as 3 participações. Mais uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Manda para a cidade. Bom dia, Marcelo Hartmann. Aqui é o Denis Moraes do portal SB 24 Horas de Santa Bárbara do Oeste e região. Eu queria perguntar para o prefeito Denis Andia que essa semana aqui a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste começou a divulgar, né, o relatório com os vencimentos individualizados de servidores e vereadores do Legislativo. Eu queria perguntar para o prefeito se tem como a Prefeitura começar a fazer isso e fazer o portal da transparência realmente funcionar em Santa Bárbara do Oeste. Marcelo, um grande abraço para você. Eu assisto o seu programa sempre que eu posso aí na hora do almoço pela internet e está muito bom. Grande sucesso, meu amigo. Um abraço, hein? Isso. Então, eu quero agradecer ao nosso companheiro Denis. O dele é Denis com 2 N's. Isso. O meu é um N só. É um N só. O dele é mais chique que o meu. Marcelo, você entendeu direito a pergunta? A questão da portal da transparência. Ele falou assim que, até por uma questão de uma série de reportagens, que o jornal Todo Dia mesmo tem falado a respeito da Câmara Municipal, sim, eles estão colocando um portal de transparência, que coloca os gastos dos secretários, né, de todos os assessores da Câmara. Sim. Ele gostaria que fosse adotado pela Prefeitura, como sugestão inclusive, esse mesmo portal de transparência para que o cidadão pudesse ter uma maior transparência no portal da Prefeitura. Nós temos o portal da transparência da Prefeitura, né? É evidente que, como todo processo, é passível de melhora. Né? Então, a gente luta insistentemente para que isso seja cada vez maior. Eu acho que há um número muito grande de informações que são disponibilizadas e à medida em que a gente tem a condição de fazer, melhorar, ampliar, a gente faz. A ideia da transparência com certeza. Mais transparência do que está aqui no teu programa hoje, conversando e falando de qualquer assunto abertamente, acho que não tem muito o que dizer, a não ser que a gente é a favor realmente de qualquer processo de transparência, e faz todo sentido o que ele está dizendo, e no que a gente puder melhorar, a gente vai sempre estar melhorando. Bacana, mais uma participação, manda para o Cidade. Olá, Denis, aqui é Valéria Colombi, nós já nos conhecemos. Eu gostaria de saber a respeito das ressonâncias. Se eu não me engano, nós temos 851 exames de ressonância sem agendamento. Eu gostaria de saber qual o posicionamento que a Prefeitura vai tomar com relação a isso. Uma vez que, segundo está sendo vinculado, a nossa cidade é uma cidade de média qualidade de vida. E eu gostaria de saber o posicionamento da Prefeitura com relação a esses exames. Obrigada. Olha, os exames de ressonância e outros tipos de exame, alguns nós encontramos uma fila grande e conseguimos reduzir, né? Exames, procedimentos, cirurgias, por exemplo, tudo que é relacionado a glaucoma, nós conseguimos zerar, Marcelo, agora em agosto. Também era uma fila grande, catarata, conseguimos zerar.
A questão da ressonância não é um problema que vem de agora, é um problema que vem de muito tempo e a gente, com muito esforço, também vai levar isso adiante. Eu queria só fazer uma observação. Ela disse que Santa Bárbara é uma cidade de qualidade média e eu quero aqui de público dizer que é exatamente o contrário. Santa Bárbara do Oeste, numa publicação recentemente publicada pela revista Isto É, uma das revistas de maior circulação em todo o país, ela ranqueou os mais de 5.000 municípios de todo o Brasil, e Santa Bárbara é a 9ª cidade em todo o Brasil, a 9ª cidade do Brasil, entre os municípios de porte médio, em termos de qualidade de vida e bem-estar ao cidadão. Foram avaliados 212 itens que compõem as áreas sociais, as áreas fiscais, administrativas e tudo mais. 212 itens avaliados pela revista Isso É, e ela apontou Santa Bárbara do Oeste como a 2ª do estado de São Paulo, a 9ª do Brasil entre os municípios de porte médio. E esse resultado, sem dúvida alguma, ele é reflexo do trabalho que a gente vem realizando desde sempre. Santa Bárbara do Oeste precisa de pessoas que gostem da cidade e que vibrem quando a cidade se destaca em rankings como esse. Muito bem. Prefeito Denis Andir, nós vamos agora para uma parte do programa. Nós temos algumas imagens aí e eu gostaria que o senhor vai ver essas imagens. Pois não. E eu gostaria que o senhor fosse me explicando que imagens são essas. Por exemplo, esse personagem que nós estamos vendo aí, isso daí nós buscamos lá no Facebook do senhor. O que é isso daí, prefeito? Esse é o Canito. O Canito? Canito é o mascote. Segura aí, produção, segura aí, produção. O Canito é o mascote dos jogos. Se quiser voltar, tiver como voltar a imagem, a gente vai falando aqui. Isso. O Canito é o mascote dos jogos regionais que foram realizados na cidade agora no meio do ano, né? Então, é um personagem que foi criado por um aluno do 5º ano do ensino municipal e que nós... Então houve todo... Ah, não, agora eu não acredito. Peraí, agora vocês estão brincando comigo, produção. Mas dá uma congelada. Quer segurar o Canito ainda? Só para falar do Canito, eu vi ali rapidamente, passou pela nova rodoviária, era um tabu que a cidade, desde sempre, essa daí é a nova rodoviária Santa Bárbara. É um projeto do corredor metropolitano, com recurso do governo do estado de São Paulo, mas que não fazia parte do projeto e nós conseguimos incluir nas obras do corredor metropolitano e com uma ampliação que permite Santa Bárbara do Oeste ter uma rodoviária. Tá certo, agora pula para as outras lá que eu quero ver. Aí a nova frota de ônibus. Santa Bárbara do Oeste, quando começamos o governo, tinha uma frota sucateada e que hoje passa a ter uma das melhores avaliações em toda a região em termos do transporte coletivo. Então passa para a gente. Esse é o novo Centro de Especialidades Médicas. Estamos inaugurando agora em cerca de 30 dias. Todas as especialidades médicas passarão a ser comportadas num prédio novo, num prédio planejado para o acolhimento da população, com a oferta de melhores serviços. E há muito tempo, também há cerca de 20 anos pelo menos, a população de Santa Bárbara do Oeste era atendida num local sem qualquer condição de acolhimento com conforto e dignidade. E hoje o barbarense vai passar a ter um espaço de primeiríssima qualidade. Perfeito. Pula. Não, agora o pessoal já está querendo me derrubar aqui no programa. O que é isso, prefeito? O senhor joga basquete? Já joguei, rapaz. Eu já fui. Pula mais uma, deixa eu ver. Mas essas fotos aí, essa é a Magic Paula. Essas fotos, Marcelo, foram feitas na reinauguração, fazendo uma bandeja. Puxa, e a bola caiu, viu, Marcelo? Agora vocês estão caindo. Isso daí foi montagem, não foi, prefeito? Não, a bola caiu, inclusive. Caiu lá? Viu? Foi cesta mesmo? Foi dois mais aí, viu? E essa daí é a mãe do Mirzinho Daniel, que leva o nome do ginásio, que nós reformamos inteiramente. Quando nós começamos o governo, em 2013, esse ginásio estava abandonado, servia praticamente de depósito, né? Um ginásio muito tradicional de Santa Bárbara do Oeste, foi um dos principais palcos da nossa cidade no esporte, e estava abandonado. E nós, com muito sacrifício, com a colaboração inclusive da iniciativa privada para alguns itens, nós conseguimos recompor e entregar esse ginásio a população. E nesse dia com a participação da Paula. Com a Magic Paula e a seleção brasileira Master, né, que é aquela geração da Marta, da Paula, da Hortência, né? Então a Hortência não estava, mas a Paula fez questão de participar e foi uma manhã muito gostosa. E esse ginásio
já está entregue, disponível a Santa Bárbara do Oeste, a comunidade esportiva de Santa Bárbara do Oeste. Prefeito, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu tenho um jeitão, às vezes o pessoal fala que eu sou azedo, bocudo, polêmico, sei lá como é que me classificam, mas eu gosto disso. A gente sempre na minha vida profissional, às vezes um tanto quanto incompreendido, é verdade, é o olho no olho, dar oportunidade para as pessoas, não é simplesmente se fazer o que se chamam aí da imprensa marrom, vão tacar pedra, quanto mais caos melhor. Não, nossa proposta aqui, nesse projeto, a gente deixou o senhor inclusive também bem à vontade, o senhor se sentiu bem à vontade aqui. Com certeza. É essa ideia, essa transparência. O senhor vem aqui quantas vezes o senhor quiser, as portas estão abertas para se divulgar. A gente tinha muitas coisas para falar. Eu sei que o senhor também gostaria de falar muitas conquistas que Santa Bárbara está tendo, está acontecendo. E o programa está aberto tanto para a questão das reclamações que nos chegam da população, mas está aberto também para ouvir o outro lado e mostrar o que está sendo feito, quanto com a gente, quanto com esse programa. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Obrigado ao pessoal todo que nos acompanha em casa. Para mim foi uma oportunidade bacana da gente poder bater esse papo franco, né, responder as perguntas, responder muitas vezes ou dar alguma satisfação com relação a apontamentos que a população nos faz. Isso é importante, a gente já faz no dia a dia, é importante fazer aqui de público também. E é uma oportunidade de a gente falar do nosso trabalho e tal, com franqueza, com clareza, sem ter que combinar nenhuma pergunta, sem ter que se desviar. Claro, quero agradecer por essa liberdade, o senhor deixou a gente muito à vontade. Conversei com o nosso querido Tonel, aliás, Tonel é meu professor, viu? Meu grande professor, meu grande mestre na área de comunicação. Começamos com ele em 1990 na Rádio Azul Celeste. Ele foi meu primeiro diretor de jornalismo, que me ensinou muita coisa. Eu tenho uma gratidão pelo nosso querido Tonel. Um abraço para o Tonel. Ele é um baita de um profissional, realmente. Eu faço questão que essa relação seja dessa forma, viu, Marcelo? E como eu falei, acho que fazendo só um fechamento, Marcelo, nós recebemos uma situação, né, no começo do governo e desafios no começo do governo. E é evidente que sempre vão existir desafios, é importante que os desafios sejam outros. Então nós mostramos e comentamos aqui, por exemplo, a questão da nova rodoviária que Santa Bárbara não tinha. Nós não falamos aqui, por exemplo, mas vale a pena citar, das moradias populares. Santa Bárbara do Oeste, depois de 20 anos, está tendo um grande programa habitacional, voltou a ter, são 1.320 moradias, que nesse mês de novembro vão ser processados os sorteios para essas moradias populares. É um outro tabu que está sendo quebrado, a troca da frota da saúde, das ambulâncias todas, o novo centro de especialidades, espaços que estavam abandonados e que nós conseguimos recuperar, reformas na área da saúde, novos postos de saúde, investimentos de diversas formas em diversos setores. Os desafios eram outros, as vagas de creche e tal. Hoje nós temos outros desafios e é assim que a cidade cresce, superando desafios e sintonizando com os novos desafios que vêm pela frente, trabalhando muito, pedindo a Deus que dê força, dê sabedoria, dê saúde a todos nós para continuar vencendo essas etapas. Quero te agradecer porque eu já falei para o prefeito, para a equipe dele, falar, quando tiver problema nós vamos bater lá na porta do prefeito, do secretário para cobrar, e o Denis nos deixou muita vontade para isso. Obrigado, viu, prefeito? Satisfação, Marcelo, um abração para todo mundo que está nos assistindo aí. Gente, chegamos ao final do programa Cidade Total, hoje especial, entrevista com o prefeito Denis Andia, de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço a todos, amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.